Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Está no ar mais um Caldo de Cultura. E vamos ver o que tem na edição deste programa? A exposição In The Ground do artista plástico Fabrício Andriani. Paulo Munhoz comenta sobre o longa-metragem Bichos, a Floresta é Nossa, lançado neste ano no Anima Mundi. E as duas novas exposições do Museu de Arte Contemporânea. E as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, começa agora o Caldo de Cultura. E dessa vez o Caldo de Cultura veio conhecer o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. O MAC foi fundado em 1970. A meta era fortalecer os laços da sociedade com o patrimônio artístico do estado. Oficialmente, o museu só foi aberto ao público no ano seguinte, em 1971, num espaço ainda provisório. Foi só a partir de 1974 que a sede do MAC passou a ser na Rua Desembargador Westphalen, centro de Curitiba, num prédio construído em 1929 e que em 1978 foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. Mais do que um espaço para exposição, o museu é um ambiente para discussões. A proposta do museu é mostrar as obras do seu acervo. Isso vem acontecendo. Cada exposição do acervo, nós convidamos um curador para que, dentro das 1.500 obras que nós possuímos em nosso acervo, esse curador faça uma escolha através de um tema, através de uma técnica ou de um interesse que ele tenha, para a gente fazer uma exposição do acervo. E nós temos esse espaço, que é a Sala Teodora de Bona, que é um espaço muito propício para esse tipo de obras de grandes dimensões, né? Então aqui as pessoas podem ver pinturas em grandes dimensões, tanto do André como do Fernando, assim também com alguns objetos. E essa é uma das grandes intenções de um museu, que além de ter o acervo, também abre um espaço para discussões, falar um pouco sobre a arte contemporânea. Também é uma vitrine, mostrar o que os artistas jovens estão fazendo. E o acervo, que o acervo é o assunto, vamos dizer assim, mais importante do museu, são obras que são do patrimônio do Estado, e que nós preservamos, nós guardamos, e temos que colocá-las ao público, para que o público conheça esse nosso acervo. Duas exposições estão em cartaz aqui no MAC. Daqui a pouco o Caldo de Cultura vai mostrá-las. Mas agora vamos falar de Poti Lazarotto. A UFPR ganhou um novo painel deste artista tão renomado. Quem já conhece a capital paranaense certamente já se deparou com alguma obra de Poti Lazarotto, seja em edifícios, prédios ou até mesmo em praças de Curitiba. Os murais de Poti enfeitam a cidade e agradam os olhares de quem passeia por aqui. E agora os admiradores de Poti Lazarotto vão poder apreciar mais uma obra do artista. Este novo painel está no Hospital Veterinário da UFPR. A obra foi doada pela família Lazarotto em conjunto com o sistema FAEP-Senar. O painel foi pintado pelos artistas Elvo Benito Damo e Maria Helena Saparoli. É uma honra ter um artista do porte do Poti Lazarotto, mais um painel dentro da nossa universidade, um mural maravilhoso. A família Lazarotto, na pessoa do seu João Lazarotto, doou para a gente a possibilidade de fazer essa imagem. Então, Poti, que é um ícone de Curitiba, agora também na Universidade Federal do Paraná. Mais uma obra do Poti na UFPR. Poti Lazarotto é um dos mais renomados artistas paranaenses, com destaque na gravura, no muralismo e no desenho. O irmão dele disse que se Poti estivesse vivo, certamente estaria orgulhoso desta doação. Você me pegou agora exatamente o que eu penso nesse instante, viu? Se o Poti estivesse aqui, ele estaria com a humildade dele aqui, mas engrandecendo sempre, e ele partindo sempre para outras ilustrações, as coisas, mas era o clímax dele seria isso mesmo. E no próximo bloco, Bichos, a Floresta é Nossa, o longa curitibano que está fazendo sucesso, e a exposição In The Ground. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta.
Olá, estamos de volta e continuamos aqui no Museu de Arte Contemporânea. Daqui a pouco você vai conhecer quais são as atrações do MAC. Mas agora a animação vai tomar conta das telinhas. Brichos da Floresta Nossa é o novo longa paranaense que já agrada o público brasileiro e é sucesso de críticas no país inteiro. Confira. Olá, o Caldo de Cultura conversa agora com o Paulo Munhoz, que é o diretor e criador da obra Brichos, a Floresta Nossa. O filme foi lançado neste ano em São Paulo, no Animamundi. Paulo, quanto tempo aí de produção para o Brichos, a Floresta Nossa, né? Foram 5 anos? Isso, o projeto completa agora 5 anos, né? Foram 3 anos, enfim, teve uma fase de captação de recursos que é demorada, daí 3 anos animando, daí fazendo a finalização. E agora a gente fez a pré-estreia no Animamundi com uma repercussão muito positiva e a gente vai lançar o filme comercialmente em janeiro nos cinemas. Então vai ser o filme das férias, Brichos, né? Já estreando no dia 1º de janeiro. Fala um pouco do roteiro, né, do Brichos. Ele é um filme, né, é para toda a família, mas ele é dedicado mais para as crianças. Eu vi uma entrevista sua que você fala que ele tem uma mensagem política para as crianças no melhor sentido. Nossa cidade vive um momento muito especial. Estamos recebendo uma interessante proposta. Um grande investidor internacional quer comprar nossa floresta. O foco desse segundo filme é ecologia, né? É sustentabilidade, ou seja, como é que a gente desenha o nosso futuro agora, né? Essa é a preocupação dessa história. Enquanto no primeiro filme a questão era quem sou eu, né? A pergunta é mais do ponto de vista de identidade cultural, o segundo filme faz a pergunta para onde vamos, né? Qual que é o nosso futuro. E no filme fica bem claro que, do nosso ponto de vista, a questão ecológica não é só cuidar de uma flor, né, ou não gerar lixo. A questão é maior, ela é uma questão política. Quais são os grandes interesses internacionais, né? Como é que uma ação induza uma outra, como é que uma população pode cuidar do seu espaço, né? E aí vem a questão política, no sentido bacana que é cuidar da polis, né? Cuidar do teu espaço, cuidar do planeta. Amigos, eu só quero o que tem embaixo da floresta. A floresta e a água da floresta. Essa preocupação com o meio ambiente, ela já vem em outras obras suas, né, Paulo? Já, eu brinco, né, que eu sou ecologista do tempo que isso era frescura, né? Então, eu sempre tive essa preocupação, sempre tive envolvido com a questão e eu acho que criei os personagens Brichos e passei a desenvolver conteúdo com eles, né? Muito com essa preocupação, né? Com o planeta, com uma sociedade melhor. E fazer a pré-estreia, né, do Brichos no Animamundi, para vocês, qual a importância? Ele é o segundo mais importante festival internacional de animação do mundo hoje, né? Então ele é muito respeitado e funciona como um grande teste de público. Então na primeira sessão tinha metade da sala, na segunda já começou a faltar ingresso, ou seja, ele gerou já um boca a boca super positivo em relação ao filme. A repercussão foi muito boa mesmo, né? E tem novos projetos para o Brichos. Ele também vai virar uma série para televisão. Você já pode contar isso para a gente? Já. Então o filme vai ser lançado em janeiro de 2013. Em dezembro a gente vai lançar o game Brichos para smartphone, né? A gente fez uma associação com outra empresa daqui de Curitiba e acho que num rompante de loucura, né? A gente resolveu fazer o game. Porque as crianças estão demandando isso, elas querem o livro, querem o filme, querem interagir com o game, né? E eu falei, não, vamos fazer também, vamos dar um jeito. Então essa é uma grande novidade e agora nesse mês a gente começa já a produção da série de TV do Brichos, que vai estrear daí em dezembro de 2013. E Paulo, por que Brichos, né? Com R? Olha, o Brichos nasceu já assim, né? De uma brincadeira com bichos brasileiros, né? E surgiu do seguinte, lá por 2002, mais ou menos, eu resolvi criar uma série, uma turma de personagens, porque eu já tinha feito filmes muito diferentes um do outro, e eu precisava criar algo que fosse economicamente viável, do ponto de vista de criar vários produtos, que um reforçasse o outro e tal. E eu
pensei em várias coisas, pensei em família, né? Pensei em turma de jovens, crianças, mas tudo ficava meio com uma cara do que já existia, assim, né? Eu falei, não, eu tenho que partir de um grande problema para criar essa turma. E na hora me veio aquela ideia de Cachorro Vira-Lata, né, do Nelson Rodrigues, criticando o modo do brasileiro ver a si mesmo, né? Tudo de fora é melhor, né? Seja europeu, norte-americano, as crianças querem ir para a Disney e não foram no quartelar ainda, né? Ou seja, o povo que habita a maior reserva biológica do planeta nem enxerga isso. Então, no nosso linguajar, você usa o animal brasileiro para xingar, né? Anta gorda, venenoso como uma cascavel, fedido como um coati. Mas o coati é lindo, ele é um animal muito bonito. E você vê as crianças irem dormir à noite abraçadas em ursinhos, né? Então, veja, como é que... será que a gente está sendo educado para amar o vizinho, para amar o próximo, para amar a nossa diversidade, para entender os nossos problemas e redesenhar o país a partir desse clima, a partir dessa natureza, a partir dessa diversidade de sistemas ecológicos, sistemas sociais que existem aqui? Então eu falei, não, vamos fazer brichos, porque é uma maneira de a gente usar uma energia profunda que a gente tem, que é, posso dizer, até uma energia meio xamânica dos nossos animais, que são lindos, que são grandes, né? E, Paulo, o Brichos, ele também tem os livros, né? Tanto o Brichos 1 como agora Brichos, A Floresta é Nossa. Ele surgiu primeiro, né, para o livro ou não? O livro foi uma consequência? Olha, essa é uma pergunta difícil porque eu acho que ele nasce junto, né? Eu acho que nasce uma ideia, né? Ela nasceu, existe uma influência, existe a pesquisa também, e daí eu acho que o formato final é uma questão talvez até de uma oportunidade. Então, agora, a ideia de ter vários produtos também é atender a demanda de um público, né, que é a criança de hoje, que quer assistir o filme, ela quer brincar no game, ela quer ler, ela quer desenhar, né? Então, isso é bem bacana. Você também permitir que ela acesse o conteúdo de várias maneiras. Eu acho que isso funciona como uma ferramenta cognitiva muito importante. E já vai ter Brichos 3, teve o Brichos A Floresta é Nossa, e vai ter o Brichos 3, o público pode esperar? Pode. E é engraçado, porque no meio do Brichos 2, meu filho chegou para mim, entrou nessa sala correndo, pai, tive uma ideia genial, Brichos 3 tem que ser Brichos Alien. Falei, tá bom, Brichos 3 vai ser Alien. Ele falou, e tem que ser em 3D. Falei, tá bom, vai ser projeção 3D, tudo certinho. Então, é legal também isso, a gente está conseguindo integrar grandes profissionais em torno do projeto, grandes artistas, outras empresas, né? E é legal que todo mundo acaba comprando a ideia e digamos, eu acho que eu não sou bem um criador, eu sou meio que um xamã, né? A natureza está me usando para gerar esse enunciado, que é um enunciado de vários artistas, porque o filme atual, ele é o que é... Exato, é uma obra coletiva, né? É muita energia colocada ali. Claro que quem fica com mais cabelo branco e barba branca sou eu, né? Porque a responsabilidade maior é minha, mas a contribuição da equipe que é mágica, né? Essa junção de talentos é que gera o filme, né? Então eu só posso agradecer que as pessoas tenham acreditado nesse projeto e que é uma coisa contínua, né? Então tá bom, Paulo, muito obrigada pela sua participação no Caldo de Cultura. Então vamos aguardar em janeiro Brichos, A Floresta é Nossa nos cinemas. Brichos. E agora vamos para a Galeria Subsolo mostrar a exposição do artista plástico Fabrício Andriani, Underground, que fica em cartaz até o dia 15 de setembro. Confira. Inspirado na arte urbana, no colorido e nos traços das histórias em quadrinhos, com papel e caneta nas mãos, Fabrício Andriani criou os quadros da exposição Underground.
A maioria dos quadros aqui foram feitos de nanquim sobre papel, que é uma técnica tradicional do quadrinho, o bico de pena, não só do quadrinho, mas também muitos artistas, grandes artistas, utilizaram isso, né? O desenho sempre me fascinou muito, eu amo desenhar, né? Eu acho que sou até compulsivo, eu vivo desenhando. Então acho que esse meu amor pelo desenho me fez reaproximar ele, porque eu passei uma fase grande, pelo menos uns 5, 6 anos, só pintando. E não tinha parado um pouco de desenhar. Então eu me reaproximei com o desenho graças à textura. Alguns desenhistas me influenciaram bastante, entre eles um italiano de quadrinhos chamado Andrea Pazienza, que já faleceu em 88. E ele tinha uma característica forte de texturizar muito os trabalhos, ele fazia um tipo de achura que era diferenciada. E eu ficava muito fascinado quando era mais garoto, né? Mas e daí eu comecei a recuperar todo esse trabalho desse artista e coloquei isso no papel, no grande formato, e traduzi isso na minha linguagem. Então, ele foi somente, digamos assim, o start inicial lá atrás, e agora isso está voltando à tona. Então, eu estou recuperando de novo o gosto pro desenho, estou desenhando sempre mais, imagino que eu vou ficar ainda nessa linha por algum tempo. E estou me reaproximando de novo aos lápis, que eu também tinha abandonado. Agora estou me reaproximando principalmente com os lápis de cor, fazer os trabalhos em monocromáticos, com sombreado, achuras, etc. Mas no lápis, que também é uma coisa fantástica. Os desenhos são grandes e dentro deles novas situações são criadas, outras histórias são contadas. É uma técnica que eu fui desenvolvendo recentemente, uns 2 anos atrás mais ou menos, onde eu tento pegar grandes personagens ou paisagens ou um objeto e contar uma história dentro dele, como se fosse um desenho, um quadrinho ou uma série de imagens que contam a história desse objeto, dessa pessoa, ou de alguma comunicação que eu quero passar, alguma mensagem que pode ser social, política, de existencial, né? Coisas desse tipo dentro dos personagens. Então é um desenho dentro do desenho. Em cada tela, uma crítica aos problemas sociais ou uma pausa para admirar as riquezas culturais de cada povo. As situações do cotidiano inspiram Fabrício Andriani. Muitas vezes eu posso estar inspirado a fazer alguma crítica social, alguma coisa que aconteceu no mundo que não me agrada e eu quero falar a minha opinião, falo isso com uma obra. Mesmo porque ela continua falando mesmo depois que eu não estiver mais aqui. Então tem essa vantagem dela continuar comunicando muito tempo depois, né? Ela tem uma sobrevida muito grande. E as coisas que te inspiram também, né? Eu, por exemplo, gosto muito de máscaras africanas, arte tribal no geral, assim, eu gosto bastante. As máscaras africanas têm essa característica, né, de te fazer refletir do que a gente, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Livre para criar. Para que cada desenho seja concluído, rascunhos e esboços são dispensados. Estar aberto aos erros cria um clima desafiador para o artista. Ele se deixa envolver pelas experimentações. Às vezes você fica um pouco preso com o rascunho e acaba, sei lá, criando certas imitações. Então pegar um papel branco e ir direto com uma caneta preta precisa um pouquinho de coragem, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Você pode errar e caneta não tem volta. Errou, rasga tudo e começa de novo, né? Não dá para você corrigir, apagar, etc. Você até pode, mas vai ficar uma porcaria. Então, o que eu faço é justamente meio que me desafiar a não fazer o rascunho. Posso até fazer ter uma ideia no papelzinho separado, mas na hora de colocar no grande formato, daí eu faço geralmente a mão livre e às vezes os erros que vão acontecendo, você vai se corrigindo e acaba ficando melhor daquilo que você pensava, né? E às vezes você faz um rascunho num papel separado, vai para a tela, começa, daí você fala, essa curva eu gostei, vou seguir por outro caminho. E daí sai outra coisa completamente diferente.
essa possibilidade que me fez parar de fazer o desenho preparatório, né, e ir direto com a caneta. E no próximo bloco, confira as exposições que estão em cartaz no Museu de Arte Contemporânea e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Quero destacar hoje 2 filmes do cineasta curitibano Eloy Pires Ferreira. Um deles está nas locadoras e nas lojas para quem quiser alugar ou comprar, que é o Sal da Terra, e o outro está nas salas de cinema, Curitiba 0 Grau. Vendo os 2 filmes, é possível perceber todo o humanismo, essa carga humanista muito característica dos trabalhos do Eloy. Em O Sal da Terra, que está nas locadoras, você acompanha a história de um padre caminhoneiro que viaja pelo interior do Paraná, rezando missa, celebrando missa, levando conforto espiritual às pessoas, parando em pequenas cidades, em postos de gasolina, em pequenas comunidades, fazendo o seu trabalho de catequese. Em Curitiba 0 Grau, que está nas salas de cinema aqui de Curitiba, o próprio título já remete a uma das características de Curitiba, o frio, se bem que esse inverno tem sido bem atípico, tem feito bastante calor nesse período de inverno, mas de qualquer maneira, o filme conta a história, na realidade conta 4 histórias que delicadamente, de uma maneira muito sutil, terminam se encontrando ou se misturando. Temos a história de um motoboy, temos a história de um motorista de ônibus, temos a história de uma pessoa que se muda para Curitiba procurando um parente e temos a história de um empresário dono de uma revenda de carros. Cada um com seu problema, cada um num momento de conflito, e essas histórias têm como elo comum a cidade de Curitiba, o trânsito de Curitiba e um pouquinho também o frio de Curitiba. Curitiba 0 Grau está nas salas de cinema, merece ser assistido, é um filme que tem várias histórias que se misturam e são todas bem tocantes e bem interessantes, assim como o Sal da Terra, que está nas locadoras, é outro filme que merece ser conferido. Ambos dirigidos pelo Eloy Pires Ferreira, 2 boas pedidas para as locadoras e para as salas de cinema, O Sal da Terra e Curitiba 0 Grau. E chegou o momento do Caldo de Cultura te levar para passear pelas exposições que estão em cartaz aqui no MAC. 2012 Proposições sobre o Futuro é uma delas, confira. São 20 obras do acervo do MAC, mais obras de 14 artistas convidados. A exposição busca lançar um olhar sobre o futuro, analisando as relações entre a arte e a ciência, a arte e a espiritualidade e a arte e o sujeito. A exposição se chama 2012, Proposições sobre o Futuro, e a gente pensou quais são os conceitos, as perguntas, questionamentos contemporâneas para olhar para esse futuro, né? E daí a gente estabeleceu esses 3 grupos temáticos, focos temáticos, e com esses focos temáticos, arte e ciência, que é uma grande alimentação dessas 2 áreas de conhecimento, não só na tecnologia, mas no raciocínio, né? Então, essas ferramentas que tem hoje, das grandes máquinas, dos robôs, isso entra na arte. Na questão da arte e espiritualidade, é um campo muito a explorar, a arte tem essa essência, né, de entrar, uma questão anímica que a arte leva, carrega, e aí a questão também como a arte pode, talvez, criar formas de curas, de bem-estar, né? São possibilidades que a arte propõe. E o último grupo é a arte e sujeito, né? A pergunta é
como eu gero, construo a minha identidade, qual o meu processo de subjetivação, eu nesse lugar das minhas posições, nesse mundo global, dessa aceleração de coisas, de valores, né? Então, são esses 3 aspectos que a gente olhou para o futuro e com esses aspectos a gente entrou no acervo e fizemos as escolhas. Então, nessa exposição 2012, Proposições sobre o Futuro, nós convidamos a Stephanie Dan Batista para fazer a curadoria. E a Stephanie, então, teve a ideia de formar um grupo curatorial, convidando outras pessoas, né? E assim, essa escolha das obras foi se ampliando, como uma espécie de um jogo. Cada pessoa ficava responsável por suas escolhas, né? E para complementar e dialogar com as nossas obras, foram também convidados artistas para participar dessa exposição. Então, nós estamos apresentando nessa mostra do acervo 20 obras do acervo e 14 obras de artistas convidados. Então, eu acho que é muito interessante essa dinâmica, né, das obras do nosso acervo, dialogando com obras de outros artistas. E a outra exposição que está em cartaz aqui no MAC é Elementares, André Mendes e Fernando Franciose. Confira. Desenhos e pinturas de André Mendes tomaram conta da sala Teodoro de Bona do MAC. O jogo entre o erudito e o popular de Fernando Franciose também teve espaço garantido. Essa exposição Elementares do André Mendes e do Fernando Franciose, aqui na sala Teodoro de Bona, são propostas que são passadas pelo Conselho Consultivo do Museu e são aceitas. Então, eles mandaram uma proposta de exposição e foi aceita. Então, é a oportunidade de artistas jovens, né, estarem presentes nas exposições aqui do Museu de Arte Contemporânea. E nós temos esse espaço, que é a Sala Teodoro de Bona, que é um espaço muito propício para esse tipo de obras de grandes dimensões, né? Então, aqui as pessoas podem ver pinturas em grandes dimensões, tanto do André como do Fernando, assim também com alguns objetos. As exposições 2012, Proposições sobre o Futuro e Elementares, André Mendes e Fernando Franciose, ficam em cartaz até novembro deste ano no MAC. Bom, o Caldo de Cultura termina aqui. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições é só acessar o tv.fpr.br. E daqui do Museu de Arte Contemporânea, a gente se despede. Uma boa semana para você e até a próxima.